Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. 5. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que buscam. Vamos parar por aí. Senhor Jesus, somos gratos a Ti por essa oportunidade que o Senhor nos concede de nós reunirmos em torno da Sua palavra. A Tua palavra me diz: onde 2 ou 3 estivermos reunidos em meu nome, ali estarei. E eu creio que o Senhor está aqui. Se nós não cremos que o Senhor está em nosso meio, isso é em vão, é a nossa reunião. Mas eu creio que o Senhor está em nosso meio e está pronto a entrar em ação. Como o teu profeta nos ensinou que o Senhor está pronto a ser chamado em ação, em cena, nós nessa noite queremos que o Senhor entre em ação por nós. Que este culto seja um culto abençoado, ó Pai. Que este culto seja um culto de cura, de libertação, de salvação. Ó Deus, ajuda-nos. A leitura de Sua palavra, a pregação de Sua palavra, toma em Tuas mãos agora, que não seja eu, mas seja o Senhor, o Espírito Santo, ó Pai, que eu seja apenas um vaso. É o que te peço no nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos assentar, irmãos. Se você ler a Escritura, o versículo 11 inteiro, nós vamos encontrar que os heróis da fé no Velho Testamento, tanto Noé, foi pela fé, creu na palavra do Senhor. Abraão creu, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de perecer, havia de receber por herança. Saiu sem saber por onde ia. Ele simplesmente saiu crendo, largou tudo que tinha, sua parentela, a sua fazenda, para obedecer aquilo que ele creu, né? Aquilo que ele creu. Crendo numa cidade qual o fundamento, o qual o artifício construiu é Deus. Pela fé, recebeu a promessa do Filho. Nós vemos aqui, mas a da fé é maravilhoso. Vai falar de Moisés, que preferiu sofrer pelo vitupério de Cristo do que ser chamado o próximo faraó. Nós vamos falar sobre ele. Tendo por maior riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Ora, tudo isso eles não enxergaram com seus olhos visíveis, eles enxergaram através dos olhos da fé. Pelos olhos da fé. Então a Escritura vem falando de Raabe, vem falando dos outros heróis, de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, os profetas, a quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram a promessa, fecharam até mesmo a boca dos leões, até mesmo esfriaram as fornalhas, até mesmo encararam as espadas romanas, e não se tubiaram, e não se estremeceram, e não fracassaram na fé. E olha que eles tinham o porquê fracassar, porque a pressão sempre foi grande diante deles. É o contrário que acontece hoje na vida cristã, pelo menos no Brasil. As pessoas falar de outros países aí estão na mesma situação dos heróis da fé do passado. Se eles falarem que são cristãos, eles vão pagar, tem muitos que pagam até com a própria vida. Mas nós aqui, nós não temos a pressão de reunirmos, né? Temos a liberdade de cultuar, de servir a Deus, dizer que são cristãos, mas o diabo aqui opera de outras formas, né? Ele não fecha as portas, ele abre as portas para que a pessoa simplesmente não sinta a falta de Deus, e lá no mundo está tudo bem e eu não preciso de Deus.
Mas esses cristãos do passado, eles enfrentaram as arenas, eles enfrentaram injúrias, eles enfrentaram a boca dos leões, eles enfrentaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fugida aos exércitos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição de seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento. Eles podiam ser livres, podiam ser liberados da prisão, da morte, se simplesmente negasse a Jesus. Hoje se nega Jesus não por causa dos leões, da espada romana, hoje é por causa do batom, da calça comprida, das festas mudanas, das piscinas, das cachaças, do tabaco. Se nega Jesus por outra coisa. O diabo, ele é perspicaz, ele é astuto, sargástico, ele sabe como manusear em cada país. Ele sabe. Ou experimentaram escarnio, açoite, até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelha e de cabra, desamparados, aflitos e maltratados. Não tinha a vida boa que nós tínhamos hoje ou temos hoje, ou pelo menos no Brasil, que os crentes têm vida boa, né? Nós temos vida boa, nós comemos, nós dormimos, temos ventilador, e muitos têm ar-condicionado, temos água gelada, temos comida, temos carro, temos transporte, temos liberdade. Nada impede nós de servir a Deus. Aqui no Brasil não. Nada. Né? Por isso que eu creio que a quem é muito dado, é onde vai ser cobrado. O que vai ser cobrado no dentro do Brasil vai ser terrível. Porque aqui foi dado toda a facilidade, igrejas bonitas, templos bonitos, confortável, bancos almofadados, ar-condicionado, dias de culto. Tem igreja que tem 4 cultos na semana. Facilidade, e facilidade. Carro bom para ir para a igreja, dinheiro no bolso, né? Saem dos cultos, vão comer fora, vão jantar. Não é uma dificuldade de não ter o que comer em casa, não é dificuldade de servir a Deus, mas muitos não querem nem mesmo assim não querem. Então é dado uma facilidade para os crentes do Brasil, foi dado riqueza para servir a Deus, foi dado, mas será cobrado de todos aqueles que não serviram a Deus. Vai ser cobrado. A Bíblia diz isso: a quem é muito dado, é muito cobrado. Dos quais o mundo não é digno, errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra. Todos estes, tendo tido testemunho pela fé, eles creram, não alcançaram a promessa. Quer dizer, a maioria não alcançou a promessa de Cristo, né? A maioria, sabendo que o Redentor, Salvador viria, creram na redenção. Jó chegou a dizer, né? Eu creio que o meu Redentor vive. Estou certo disso, que o meu Redentor vive. Através da fé, ele pôde ver o Calvário. Agora, nós não é uma questão de fé, nós sabemos que Jesus foi no Calvário, né? Não é uma questão de fé. Todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós não fossem aperfeiçoados. Então, é uma junção. Eles esperam por nós, para que nós possamos passar pelo processo. Se nós ficar, eles estão esperando, né? Cumprir o ministério deles, foram testemunha pela fé, e agora falta esse povo, né? Se eles olhassem, tivessem, não sei, creio que não, mas se eles olhassem para nós crentes, eles iam falar assim: que vergonha, né? Esse povo crente, né? Nós encaramos os leões, nós encaramos o Egito, nós encaramos a Roma, nós fomos crucificados, nós fomos jogados no leão, e não negamos a Jesus, não reclamávamos, não tínhamos que comer, não tinha água gelada. Nós, esse povo tem ar-condicionado, tem água gelada, tem comida boa, nós podíamos comer só farinha, então aí reclamando, nós nem reclamávamos, né? Então assim, e olha o que eu vou dizer para você, o profeta diz que o arrebatamento já era para ter acontecido. Já era para ter acontecido o arrebatamento. Nós estamos retardando, atrasando o arrebatamento, por causa da nossa postura com a palavra. Parece que é uma expressão muito forte, né? Do Mombrana, mas eu creio no Mombrana, e eu creio que essa é a verdade.
se nós todos estivéssemos já na plataforma do arrebatamento, com nossas vidas em ordem, nosso altar tudo prontinho, o arrebatamento já teria acontecido. Mas é como natural, a noiva está atrasada, né? A noiva está ali se embelezando, ou a noiva está se enrolando, né? Ela deveria estar pronta, mas está enrolando. Na mensagem, eu não vou me demorar hoje, devido ao nosso ambiente hoje. Na mensagem Fé em Ação, o profeta diz assim: Noé continuou com temor, sabendo que estava vindo uma destruição. Ele construiu a arca porque ele tinha sua fé descansada na palavra eterna de Deus. E isso é bom, quando nós descansamos em Deus. Eu costumo dizer, eu vou dizer algo aqui que o Mombrana falou depois de mim, porque eu disse só depois, e eu gosto quando falo algo, e quando vejo o Mombrana falando depois, que eu não vi ele falar, não li, mas depois ele fala isso porque eu li, e isso me dá mais segurança naquilo que eu creio, naquilo que eu defendo. Sua fé estava descansada na palavra de Deus. Eu costumo dizer que nós não cremos em Deus, porque nós não confiamos. Porque crer, confiar, é você descansar. É descansar. Você está descansado. Deus disse e descansou. Eu sempre cito Josué e Caleb, eles estavam descansados. Não importava a situação que era entrar ali na terra prometida, se era gigante, se era forte, se era valente ou não era. Para ele não tinha diferença, porque Deus fez a promessa que eles entrariam e possuiriam a terra. Então acabou. A fé é isso, né? Deus falou, ponto final. Então aí é onde nós não confiamos em Deus. Muitos mostram pelas suas ações que não confiam em Deus. Agora, falando de Noé, Noé confiava na eterna palavra de Deus. Não importava o quanto as pessoas dissessem que não poderia acontecer, quer dizer, não podia chover. Não importava o quanto a ciência varresse todo o globo e dissesse que nunca haveria nuvem lá em cima, que não viria nenhuma chuva. Se a palavra de Deus disse que choveria, era negócio de Deus trazer a chuva. Se Deus disse, assunto encerrado. Deveria ser assim para cada crente, para cada enfermo. Pegar, ler Escrituras, Isaías 53 e dizer, ler em voz alta para que seu subconsciente saiba o que está lendo, para que sua alma lê junto, para que seu corpo lê junto. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E ponto final. Se ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, acabou. Isso deveria sustentar cada pessoa enferma. Isso deveria fazer cada pessoa enferma levantar do seu leito, levantar da sua enfermidade e receber a cura. Ah, mas eu estou ainda enfermo, eu estou aí com sintoma. O Branco diz assim: vai testificando a sua cura. Não importa se ela está ali. Diga: ele foi oprimido, mas não abriu sua boca, como um cordeiro foi levado a matador, como ovelha muda perante seus tosqueadores, não abriu sua boca. Verdadeiramente, ele tomou sobre si nossa enfermidade, as nossas dores levou sobre si, e acabou. Acabou. Deveria ser assim para nós crer e confiar em Deus. Ah, mas ele está aí. Não, ele está aí teimoso essa enfermidade. Daqui um dia vai sumir. Ele vai ter que desaparecer. É simplesmente crer, confiar e esperar. Isso deveria ser para cada crente. É problema de Deus. Como é que vai vir a chuva? Eu não sei. Não é? Como é que vai cair essa chuva que você está dizendo? Não tem nuvem lá em cima. Eu não sei, eu não quero saber. Eu só sei que o meu Deus disse que vai chover. E vai chover. Nossos problemas para se resolver deveria ser dessa forma. Deus vai resolver. Ele que resolve. Deus resolve os meus problemas. Deus resolve os meus problemas. Na terra, no mar ou no céu. Nunca houve, não há problema para Deus. Então, assunto encerrado. E isto é o que deveríamos fazer.
E isso é que este pequeno grupo aqui nessa noite deveria fazer. Tomar Deus pelo que Ele diz. Amém. O Senhor disse isso. E acabou. Tem coisa que a gente não entende. Tem coisa que eu não entendo. Eu tenho certeza que Noé também não entendia. Talvez ele não entendia nem a ciência do betume para lacrar, para ter uma resistência àquela arca. Mas ele fazia. Noé era um homem do campo, né? Como é que ele não era como chama aquelas pessoas que fazem as químicas, um químico? Ele não era um químico. Para saber que aquela resina lá ia fazer daquela arca virar um aço. Mas ele obedeceu. Deus disse para pegar, tirar de uma árvore, fazer assim, passar a arca inteira. Isso é o que deveriam fazer. Esse pequeno grupo aqui nessa noite fazer tomar Deus pelo que Ele diz. Não faz diferença como está a situação. Não faz diferença. Aí é onde nós devemos viver por fé. Tomar Deus em sua palavra, em primeiro lugar. Talvez se eu lesse isso aqui para aquela família, né, para aquele irmão, e se encorajava a tomar Deus em primeiro lugar. Tomar Deus. Não arrasou, mas eu não vou conseguir. Né? Eu não vou dar conta. Irmão, não arrazoe. Eu não quero saber o que vai acontecer. Eu só quero cumprir o propósito de Deus, obedecer a Deus. Não arrazoe. Não faz diferença como está a situação. Se você tem somente fé intelectual, você vai arrazoar. Aí é onde manifesta a fé intelectual. A fé intelectual vai dizer assim: não, eu não vou conseguir. Eu não vou dar conta. É impossível. É onde a pessoa não obtém a cura, não obtém vitória, não obtém libertação, não conta. Essa é uma fé intelectual. Mas o médico diz que eu estou desenganado. Fé intelectual. Minha empresa está assim. Fé intelectual. Eu não sei como vai resolver. A fé não arrasou. Se você tem somente fé intelectual, você vai arrazoar a palavra de Deus. Você vai tentar arrazoá-la dizendo: agora deixe-me ver, o médico diz que eu não posso ficar bem. E se o médico diz aquilo, é tudo. Isso é razão. Isso é arrazoamento. A fé crê de todas as maneiras. Que maravilha. A fé crê de todas as maneiras. A fé crê cegamente, né? Ela não olha. Só olha, se nós olhar para Abraão, que fé. Que fé. Sair do lugar que estava tudo prontinho. Um homem de nome. Sair do meio de sua parentela. Sair do meio de sua fazenda. Está tudo bonito. Para um lugar que talvez ele não sabia nem para onde ia. Talvez a família dele deve ter falado assim: Abraão, é vozes. Você vai largar tudo que você tem. Eu só largar tudo que você tem para obedecer a Deus. Tem que ser uma fé genuína. Para largar tudo que você tem para servir a Deus, tem que ser uma fé genuína. Se você tem só... Então, se você só tem uma concepção mental da Bíblia, e você diz: bem, eu creio porque eu li, Deus tem que revelar para você no coração. Porque enquanto estiver aqui, vai ser arrazoado. Você vai dizer: mas eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta, a situação é assim, a divergência é assim, eu continuo ainda com essa enfermidade, as dores estão aqui, o sintoma está aqui, a coisa não tem melhorado, né? Abraão podia ter uma concepção intelectual por 25 anos. Foi só 25 anos, mas por 25 anos de uma fé genuína, dizendo: não é hoje, mas vai ser amanhã. Não é hoje, mas vai ser amanhã. Não duvidou nem um só dia
25 anos. É muita coisa, irmão. É muita coisa. O Brando disse que às vezes nós retrocedemos 3 dias. 3 dias nós já voltamos para trás e dizemos, recuamos a nossa fé já fracassa. Alguns passos apenas, como Pedro fez caminhando sobre o mar, e a fé dele já vacilou e já afundou, né? E é isso aí. Agora, quando Deus coloca no seu coração, aí é diferente. Quando desce no coração, é diferente. Mas se você realmente baseou a sua fé na palavra eterna de Deus, está lá no fundo do seu coração, está lá no fundo, você creu de todo o coração, não importando a circunstância, não importando as dores, não importando a enfermidade, não se importando com nada que aconteça ao redor seu, mas apenas uma promessa. Olha que ponto que chegou esses heróis da fé, desencarar um leão. Deve ser a coisa mais aterrorizante você ficar na frente. Não, as pessoas ficam na frente de uma barata, fica com medo. O escorpião que sai correndo. A aranha, né? E aí vai. Corre, né? Mas ficar de frente com um leão, né? E saber que o importante era que estava depois daquele leão, que era uma promessa de Deus. Mal, tem que ser uma fé de rocha. Você segurar seu filhinho no colo, sua esposa, talvez um bebê recém-nascido, talvez um recém-casamento, e o seu olhar ali, e seu sacrifício vivo, tem que ser uma fé genuína na palavra de Deus. Eu creio que talvez nós deveríamos orar dessa maneira: Senhor, dá-me uma fé no meu coração, uma fé genuína na sua palavra, para eu não duvidar mais. Porque o que mais temos é a dúvida. O que mais nós vivemos no tempo de hoje é uma fé de arrazoamento, é uma crença de arrazoamento, é uma crença intelectual. Ah, talvez a Bíblia não quer dizer isso, o Mombrando não quis dizer isso, o Mombrando era careta, a Bíblia está desatualizada, a coisa mais ou menos não é assim não. Eu posso ser do meu jeito, mas não é do meu jeito. É do jeito da palavra de Deus. É do jeitinho que Deus disse. Do jeitinho que está na Bíblia aqui. É do jeitinho que está na mensagem. Então essa fé tem que estar no fundo do seu coração. Ah, então todos os demônios do inferno não poderão te atrapalhar. Não, Senhor. Você terá que ficar firme. Firme. Por mais que talvez os demônios vinham para Abraão e tentavam fazer a fé dele fracassar. Talvez Sara, o elo mais fraco, talvez fracassou, dando a Abraão a sua serva para que tivesse um filho através da serva. Ó, Abraão, talvez não seja através de mim, talvez pode ser através da minha serva. Mas Abraão continuou crendo da mesma forma. Mesma forma. Olha aqui. Todos os demônios do inferno não poderão te atrapalhar quando essa fé estiver no fundo do seu coração. No fundo do seu coração. A única coisa que você faz, Deus assim o disse, isso é o suficiente para mim. Quando Deus diz algo para você, agarra nisso. Deus prometeu. Eu não sei o que vai acontecer. Deus que chamou. Deus chamou e eu fui. Eu fico pensando nos discípulos. Jesus passava e dizia assim: Felipe, vem, segue-me. E algo tocava em Felipe. Ele levantou e seguiu Jesus. Pedro estava pescando, Jesus passou por ele e disse: vem, segue-me. Vou fazer de você um pescador de almas. Você não vai ser pescador de peixe mais. Vai ser um pescador de homem. E simplesmente ele largou a sua empresa de pescaria. Ele fechou a sua loja de pescaria. Você está entendendo? Não é simplesmente um pescador
Quem sabe Pedro era um negociador de peixe, pescava e levava lá em 10 lugares que revendia peixe. Ele tinha uma pequena empresa, não sei. E assim foi com cada um dos seus discípulos: vem, segue-me. Mas que fé é essa? Que fé reveladora é essa de largar tudo para seguir a Jesus, para obedecer a Jesus? Você está entendendo? Viver do quê? Comer o quê? Sustentar a família com o quê? Eu não sei. Mas o mestre que chamou ele é responsável. Esse é o grande mistério. É ter Deus governando tudo. É o Senhor que governa. É o Senhor que faz levantar, é o Senhor que faz eu comer, respirar, é o Senhor que faz pagar minhas contas, é o Senhor que faz meu lar, é tudo o Senhor. Tudo é o Senhor. E se Ele diz que estaria comigo, me ajudaria nessas coisas, Ele fará isso. Ele tem feito isso nesses 8 anos, 9 anos que se passaram no Ministério Mão Branca. E ainda está fazendo, e vai continuar a fazer, porque Ele é o Deus e Ele não pode mentir. A palavra de Deus é a verdade o tempo todo. E se você simplesmente olhar e puder ver o que a palavra diz. Por isso que é importante ler a palavra. Por isso é importante ler as mensagens. A fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você não ouvir a palavra de Deus, se você não ler a palavra, nem pelo menos o versículo, você não vai alcançar fé. Se você não ler uma mensagem dessa tão curtinha, você não vai alcançar fé. Só lendo, só orando. E nem só orando você consegue fé. Você precisa ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Deus que acrescenta fé em nosso coração. Se Faraó tivesse olhado para a palavra de Deus, ele teria mudado suas atitudes em relação com Moisés e os restantes dos israelitas. Se Faraó tivesse olhado, visto onde Deus prometeu na sua palavra que ele tiraria os filhos de Israel para fora do Egito, ele não teria feito aquelas coisas. Ele teria colaborado com Moisés. Ele teria obedecido e seria muito mais bem sucedido. Mas ele era tão ocupado. Ele ia à igreja, o profeta está falando. Claro, um homem muito religioso, ele ia à igreja e era o que você poderia chamar de crente mental. Um crente psicológico. Ou o que quer que você queira chamar isso. Ele tinha um conhecimento do que estava fazendo de uma maneira mental. Mas ter uma verdadeira revelação que Deus manteria aquela palavra. Se ele tivesse aquilo, ele não teria agido daquela maneira com relação a Moisés e nem ao povo de Israel. Mas Moisés, com o pé no trono, o filho de Faraó estava para se tornar um governador e ele seria capitão-chefe da maior nação militar do mundo que tinha no mundo que tinha o mundo aos seus pés naquele tempo. O Egito era a nação comercial mais importante no mundo. E Moisés, com o pé no trono, um homem jovem, 40 anos, e poderia ter sido um homem preparado, novo, tudo aos seus pés. Porém, ele escolheu outra coisa. Olha como que é aqui, né? Podia ter sido o presidente do mundo, mas ele escolheu outra coisa, porque ele olhou na palavra de Deus. Ele olhou além daquela visão que ele podia enxergar com seus olhos naturais. Ele olhou além da cortina do templo, além do visível ou invisível. Ele viu Deus. Ele viu que Deus tinha feito a promessa. E a fé de Moisés não estava baseada no que ele poderia fazer com o maior exército do mundo. Não estava baseado no que ele poderia fazer sentando no trono de Faraó. É o que eu digo.
É o que eu sempre prego. As pessoas perdem a sua identidade quando estão no topo, no auge da sua mocidade ou no auge do dinheiro, da vida financeira. A maior fragilidade do jovem chama faculdade. É na idade dos 18 anos. A maior fragilidade. Porque aí o mundo se abre. Mas o mundo se abriu para Moisés de uma maneira muito maior. Mas ele olhou para a promessa. Ele não perdeu a sua identidade. Na verdade, ele ganhou sua identidade e preservou sua identidade. O que muitos deveriam fazer não é ter uma amnésia espiritual e esquecer a sua identidade, quem você é, quando chega na faculdade. Aí vai logo se engrandecer, né? Gracejando com a amiga, com o amigo, e vem festinha, aí entra a calça comprida, entra o batom, o rapaz entra a cachaça, o cigarro, de repente estão tudo lá perdido no mundo, perderam a sua identidade, esqueceram de quem era. Mas Moisés tinha tudo na sua mão, mas ele escolheu outra coisa, porque ele olhou a palavra de Deus e viu que Deus tinha feito a promessa. Moisés não estava baseado, a fé de Moisés não estava baseada no que ele poderia fazer com o maior exército do mundo. Não estava baseado no que ele poderia fazer sentado no trono de Faraó, como um faraó. A fé dele estava baseado no que o assim diz o Senhor disse. Se nessa noite, se muitas pessoas pudessem olhar para a promessa que Deus fez para você, para mim, e firmar nessa promessa: não, sou filho de Deus, sou herdeiro do céu. Eu estou aqui apenas de passagem, como eu disse no culto jovem, no encontro passado. Você tem que saber quem você é. Você veio da eternidade, está um tempo aqui na terra apenas para ser uma testemunha viva da palavra de Deus, e entender que você está passando por aqui, voltando para a eternidade. É apenas uma passagem, uma peregrinação. A fé dele está baseada no que o assim diz o Senhor disse. O que ele teve que fazer? Se ele tivesse escolhido sentar no trono de Faraó, ora, haveria muitas donzelas levando vinho para ele, abanando ele, trazendo comida na boca dele, dançando para ele. Haveria muitas coisas para ele se engrandecer e dizer: eu sou o grande Moisés, o Todo-Poderoso. Haveria muitas bailadas, haveria muitos lugares para ele passear, se exibir. Haveria. Mas Moisés tinha uma revelação de quem ele era, ele preservou quem ele era. Gente, ele sabia que a riqueza maior era por vir, não era nem ser o próximo faraó, nem era ser o próximo rei do mundo. Ele olhou para aquele deserto, ele levaria 2 milhões de judeus, não mais do que pagãos, para levar ao deserto onde ele havia coisa, no deserto onde não havia coisa alguma que crescesse. Ele teve que alimentá-lo na jornada por 40 anos. Ele esteve no deserto. E lá no deserto teve desapontamento e tudo mais pela frente. Mas a palavra de Deus deu a promessa que ele levaria a terra prometida. Moisés tomou a palavra de Deus. E o porquê ele fez isso? Se Moisés tivesse optado pelo trono de Faraó, ele seria conhecido hoje como outro faraó. E teria acabado. A história de Moisés teria se findado ali, com seus, quem sabe, 100 anos, 120, 150. O profeta chega a dizer, se fosse dado a oportunidade para ele, de 1 milhão de anos ele viver e rejeitar a palavra de Deus, ele não rejeitaria a palavra de Deus.
Porque 1 milhão de anos, um dia chegar o último dia da vida dele. E aí? Iria chegar o último dia. As pessoas estão assim, de uma maneira, eu não sei nem como expressar, não é nem uma amnésia, é uma troca idiota, uma troca tola, trocar Jesus por algo tão temporário. Moisés foi esperto. Moisés e aqueles heróis da fé, aqueles crentes cristãos no passado, eles foram espertos. A palavra diz daqui que a recompensa era maior. A recompensa era maior do que ter por um pouco de tempo o gozo do pecado. Gente, para que eu ter um pouco de tempo o gozo do pecado, se lá na frente eu estarei no inferno? Como joga aqui. Por que eu desprezar Jesus hoje, desprezar a palavra de Deus, e se daqui 10, 20 anos, se eu viver até lá, se eu morrer sem Cristo, estarei no inferno? Moisés ele era esperto. Ele não era, o profeta pregou a mensagem investimento, ele soube fazer um bom investimento. A gente tem que saber fazer um bom investimento espiritual. Tem pessoas que não sabem investir o seu dinheiro, que não sabem comprar carro, que não sabem vender carro, que não sabem aplicar o dinheiro, que não sabem nem mesmo comprar uma roupa. Tem que saber como comprar, tem que saber pesquisar, tem que saber ver se o carro vale a pena ou não. Ser um bom investidor. Do lado espiritual, Moisés sabia: eu posso ser o próximo faraó. Mas que será daqui 60 anos? Eu vou morrer, eu vou virar uma múmia empanada. Mas do outro lado, há uma eternidade me esperando. Isso aqui tinha que estar cravado no coração dos cristãos, dos jovens, da moça, do rapaz, de cada irmão, de saber que eu não vou trocar a minha salvação por uma mera coisinha, ofertinha do diabo. Satanás, tudo que tiver em suas mãos para ofertar, para negociar comigo, está lá embaixo. Não tem nível, não tem oferta para igualar ao meu Senhor. Havia aquela canção, aquele louvor antigo, o leilão da alma. E ali o mundo veio e jogou as suas ofertas para aquela alma, que faria daquela pessoa famosa, isso e aquilo. E ali veio outro personagem, e não lembro qual. Aí depois veio outro personagem que era Satanás, e faria daquela pessoa muita riqueza, isso e aquilo e aquilo. E depois veio outro personagem chamado Jesus Cristo, e a oferta dele não era de ser famoso, aquela alma ser grandiosa aqui na terra, não era ter riqueza, dinheiro, mas a oferta foi da salvação da alma e uma vida eterna lá na frente. E o leiloeiro disse: Senhor Jesus, a sua oferta foi maior que todas, porque pois após a morte eles terão vida eterna, e essa alma te pertence. E era muito bonito esse louvor. Então é mais ou menos assim. As pessoas não entendem que o que Satanás tem é só momentâneo, é só por espaço de tempo, é só para algumas horas. Mas nosso Deus não. A promessa que Deus fez para nós é eterna. Isso deveria ser amor à primeira vista. Comigo foi amor à primeira vista. Eu me apaixonei por Senhor Jesus, amei, porque a promessa foi grandiosa demais. Eu poderia cantar aquele hino com toda a experiência de vida. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu
estendeu as suas mãos para mim. Eu era pobre, eu era perdido, eu era sem pai, eu era sem mãe, não tinha o que comer, às vezes não tinha onde dormir, sem perspectiva de vida, mas o diabo sempre estava ali, ofertando dentro das suas possibilidades, mas a oferta de Jesus foi grande. Quando Jesus estendeu suas mãos, quando ele estendeu suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu, qual que é o nome do inário? As suas mãos para mim. Agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com ele sou liberto do perigo e do mal. Quando ele estendeu as suas mãos para quando Jesus estendeu suas mãos, quando ele estendeu suas mãos para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu as suas mãos para mim. Oh, mas eu posso ver tantos que Jesus estendeu as mãos. Que troca Maria Madalena fez. Que bom investimento ela fez. Oh, não pensou duas vezes. Zaqueu não pensou duas vezes. Oh, os discípulos não pensaram duas vezes. Vem e segue-me. Abraão não pensou duas vezes. Moisés não pensou duas vezes. Não importa. Moisés disse, foi dito, como você vai fazer isso? O que você vai fazer? Como pode um homem guiar 2 milhões de pessoas para uma terra prometida? Deus me disse que fizesse assim, e ele recebeu confirmação através de um anjo que desceu e falou com ele, e ele tinha nascido para aquele propósito. E Moisés sabia sobre o que ele estava falando. Então ele não voltou e ficou choramingando por lá, não, reclamando, murmurando. Ele continuou firme, colocou a sua fé em ação. Onde é que você vai, Moisés? Vou libertar o povo de Deus do Egito. É assim que se faz. Não importa quanta fé você tenha, se você não a usa, não fará nenhum bem para você. Ah, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Então põe em ação essa fé. Que bem faz conhecer o Deus de Moisés, se ele não é o mesmo Deus de hoje. É o que eu sempre digo. O que adianta dizer ao Deus de Moisés? Nós estamos falando do Deus de Moisés. Nós estamos falando do Deus do herói da fé. Mas não adianta nós falarmos só desse Deus do passado. Se ele não é o mesmo Deus hoje, que bem faz um Deus histórico. Vocês, pessoas que vão à igreja, e sua igreja somente ensina sobre um fato histórico a respeito do Espírito Santo que veio no dia de Pentecoste, que não há tal coisa hoje,
que acontecia curas no passado, libertação. Que bem isso faz a vocês? Dizer apenas que é um Deus histórico, como eu sempre tinha dito. Aí vira um cartão postal. Ai que lindo! Ai que linda a história de Moisés, olha! Ai que linda a história de José, de Ruth, de Esther, de Noemi, de Moisés, de Abraão, de José, de Josué. Ai que lindo! Não adianta. É essa palavra em mim agora, em minha vida. Que bem faz um Deus histórico. Mas olhe, Jesus Cristo vive. Ele morreu, ele ressuscitou. E de acordo com a Escritura, Ele está vivo para todos sempre. O que precisamos hoje é de fé genuína colocada em ação. Coloque em ação. Senhor, o Senhor é governador da minha alma, da minha vida, do meu corpo, da minha saúde. É o Senhor. É o Senhor. Essa enfermidade está teimosa, mas o Senhor já me curou. Eu creio na minha cura. Eu creio na minha libertação. Amém. Sim, Senhor. Nós precisamos de fé real. E de homens, mulheres que ousem colocar a palavra de Deus em seus corações e aplicá-la em si mesmo. Em si mesmo. Não é falar de Moisés, não é falar de William Branham mais, não é de falar de pastor fulano, pastor, não. Cada um teve sua oportunidade de morrer, são defuntos. Moisés hoje é um defunto, William Branham é um defunto, os santos são defuntos. O único que não é defunto se chama Senhor Jesus Cristo. Eles tiveram todos no seu tempo, eles tiveram todos o seu tempo, eles foram homens valentes. Isso deve movimentar minha fé, mas espera lá. Até aqui, Moisés, você me ajudou. Até aqui, William Branham, você me ajudou. Mas daqui para frente é eu e o Espírito Santo. É eu e Jesus. É a minha experiência com Jesus. Que bem faria nós ficar. Você coloca o quadro de Mobrana e quase vira uma idolatria os quadros de Mobrana com a coluna de fogo. E se você não estiver na igreja, parece que você não crê no Mobrana. Mas que bem faz uma foto de Mobrana? Que bem faz? Não faz nada. Aquilo é história. Agora, aquela coluna de fogo que esteve sobre Mobrana tem que estar na minha vida. Os milagres que Deus fez através do ministério Mobrana, eu tenho que fazer em minha vida. O Deus que atuou na vida de Moisés, dos santos, do passado dos heróis da fé, tem que atuar em minha vida, senão não vai adiantar nada falar de Moisés. Não vai adiantar nada falar de Davi. Não vai adiantar nada falar das vitórias passadas. As vitórias passadas já está falando, são vitórias passadas. E nosso Deus é um Deus passado e do presente. Porque precisamos de hoje é de fé genuína colocada em ação. Sim, Senhor, nós precisamos de fé real. Você tem que aplicar a palavra a alguma geração passada. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é um Deus para sempre. Ele nunca falha. E isso deve regozijar nossos corações em saber que o Deus de Moisés é o Deus hoje. O Deus de William Branham é o Deus hoje. Não acabou a força de Deus. Ele não jogou toda a sua força em Moisés, todo em William Branham, não. E acabou, secou-se o milagre, não. Ele nunca falha. Ele é o mesmo no princípio. Ele é o mesmo em poder. Ele é o mesmo hoje à noite, como ele era quando caminhou pelas praias de Galileia, quando ele passeou ali em Jeffersonville. Ele é o mesmo hoje à noite, como ele era quando caminhou lá no passado. Aparece todas as noites aqui na plataforma e a prova que ressuscitou dos mortos. Você não tem que tomar nenhuma história sobre si. É um fato do tempo presente que nós vemos alguns dias atrás. O profeta diz que bem te fará
ler sobre o Deus histórico, se ele não é o mesmo Deus hoje? Que bem fará de George Washington, se ele está morto e sepultado? É somente um fato histórico. Mas Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e ele é o mesmo hoje. De que adianta pintar um fogo para um homem que está congelando? É o que eu digo. Do que adianta ter uma foto do Mão Branca Aguda de Fogo, essa igreja está toda ali, um passo tomado ali, empalhado? Não adianta nada. Um homem congelando, você colocar um quadro pintado de um fogo ali, aquela pintura jamais vai esquentar ele. Isso é uma coisa do passado, e é através disso que pessoas estão tentando mantê-lo vivo hoje. Não é de admirar que tenhamos uma religião falida na América, não é de se admirar que a revista esteja dizendo que as coisas espirituais são uma farsa, é porque eles falharam em representar a coisa correta para eles. Eles estão tentando ensinar para eles sobre um Deus histórico. Que isso não se repete no nosso meio? É claro que repete no nosso meio quando nós falamos do William Branham, só o que ele fez no passado, só o que ele fez no passado, só o que ele fez no passado. Nós estamos ensinando um Deus histórico apenas. O próprio Branham dizendo aqui. Mas o que precisamos hoje é de um Deus ressurreto e ativo. É um Deus ativo. Agora mesmo, para fazer o que for que ele prometeu que faria. Ele está prontinho. A mensagem levantando o tiro dele da história que está do lado. Deus está ali esperando você chamá-lo em ação. Senhor, socorre-me. Senhor, cura-me. Senhor, receba minha cura, minha libertação. Senhor, e ficarmos ali até receber. Ou o Senhor me cura, ou eu morrerei. Ou o Senhor me dá o Espírito Santo, ou eu morrerei. Ou o Senhor me transforma, ou eu morrerei. É dessa maneira. Estamos terminando já. Ele é um Deus ativo para fazer com que, porque ele prometeu que faria, para confirmar sua palavra. E nós precisamos de representantes na audiência que estejam querendo descansar suas almas em qualquer palavra que Deus disse e colocar em ação. Aqui está a questão. Não precisaria de um pregador de conhecimento. Não precisaria nem mesmo impor as mãos. A Bíblia Deus é maravilhoso. Eu sabia que as pessoas iam desejar colocar a mão sobre a cabeça e sentir a mão do pregador. Então ele disse: tu colocarás as mãos sobre os enfermos e curarão. Deus sabia que as pessoas precisavam de uma exercitar a fé. Então Deus deu o dom William Branham para revelador. E o Moura disse: eu só revelo as vidas das pessoas. Eu só revelo, porque elas precisam de algo para se assegurar. Que depois que eu falo para ela, teu nome é Maria José do Nascimento, você mora na rua Aparecida, número 42, você trabalha na escola Guinness, você sofreu um acidente de carro e está assim, assim, assado, é verdade? Oh, é verdade. Então receba sua cura. Só para isso. Se as pessoas tivessem fé direto, sem nenhuma curva, direto da palavra de Deus, Isaías 53, ele levou sobre mim todas as minhas enfermidades. Senhor, eu creio nisso. Não precisaria. O Moura dizia assim, ó, os cartões de oração. Vocês não precisam de cartão de oração, gente. Cartão de oração é só você vir aqui no altar, mas todos vocês que creem nele, levante suas mãos e receba a cura. A maioria das curas era feita nos bancos. Era nos bancos. As pessoas não precisavam vir ao Moura, não necessitavam vinha ao Moura, mas é pouca fé. E Deus, por a sua graça e misericórdia, ele dá esse benefício às pessoas. Mas às vezes a pessoa tem que esperar um encontro, às vezes a pessoa tem que esperar um pastor de longe vir. Ela não precisa. Não precisa. É questão de fé. É questão de você amadurecer sua fé. Não, eu creio na palavra de Deus, eu creio direto nele.
não desprezando ninguém, mas minha fé está acima, está acima. O que precisamos hoje é de um Deus, de uma fé de um Deus ressurreto ativo. Homens e mulheres que parem na linha de frente e chamam o diabo de mentiroso. Mentira, Satanás. Ah, você está enfermo. Mentira tua. Seu safado, mentiroso, cretino, vagabundo. Você é tudo isso que não presta. Ah, mas você está enfermo. Não é problema meu. Ele já me curou. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Acabou. Foi isso que o cego tem, nós temos testemunho disso. Foi o cego que falou. O cego, o irmão Anderson, ele foi à reunião de oração e o irmão branco falou: você foi curado. Saiu de lá cego. Mas ele pegou para, fui curado. O homem de Deus disse que foi curado. E ele continuou vendendo jornal. Só que o jornal ele dizia: extra, extra, eu fui curado. E dia após dia as pessoas diziam: pare de falar isso, porque você não foi curado, você continua cego. Um dia ele estava cortando o cabelo. E ali começou a dizer, conversar com o barbeiro disse para ele: ó, você teve na reunião de William Branham? Sim, eu tive, eu fui curado. Quando ele disse eu fui curado, depois de diversas vezes, diversos dias, ele testemunhou que foi curado. Aí então a fé dele alcançou o topo. Então os olhos dele se abriram. Para você dizer: estou curado. Ah, mas hoje estou enfermo? Não tem problema. Amanhã eu estarei curado. Pede Abraão. Ah, outro dia continua isso aqui? Mas você vai sair da enfermidade. Você é teimoso, sou mais teimoso ainda, porque eu tenho Deus comigo. E uma hora dessa, aquela enfermidade sai. Mombrana orou com a irmã. Eu não sei certamente como que era, mas tinha um caroço no pescoço. E ele pegou um cordãozinho e mediu. E ele disse: irmã, cada dia você vai medir e vai cortar onde o caroço está. Todo dia eu media. Dia após dia, estava sobrando um cordãozinho, ia cortar. Dia após dia, cortava. Até que chegou no próximo culto, falou: Brano, fui curado. Depois você está normal. O que é isso aí, gente? Você é para ajudar a fé da pessoa. Olha que ponto chegou. Tudo bem, não é ruim. Se vai ajudar, não é ruim. Só que nós não precisamos de um cordãozinho. Não precisa. Estão terminando aqui. Precisamos de homens e mulheres que parem na linha de frente e chamem o diabo de mentiroso. E diga: Jesus Cristo te destruiu e tirou todo o direito que você tinha. E eu estou em Cristo, Jesus, e o mundo me pertence. Aleluia, amém? Que bem faz um pássaro ter asa, se você o mantém na gaiola e não pode voar? Ele não necessita de asa, se você o mantém na gaiola. Essa é a maneira que muitas pessoas estão. Elas estão em gaiolas, sendo ensinadas que os dias do milagre passaram. Existe um Deus. Assim, nós cremos em Jesus, é Filho de Deus. Eu aceito como meu Salvador pessoal. Mas vou te dizer, todas aquelas coisas estão lá atrás nos dias passados. A fé está dizendo que eu sempre fui empregado. Eu fico feliz. É passado. Moisés é passado. Davi é passado. O santo, nós lemos aqui, os heróis da fé, tudo passado. E o próprio William Branham é passado. O que bem fará nós ficar falando da vida de William Branham. É Deus do William Branham. O profeta pegou a mensagem manto usado. E ele disse que Eliseu, ele pegou aquela capa, ele viu que só a capa de Elias não resolvia. Então ele disse assim: aonde está o Deus de Elias? É o Deus de Elias. Onde está o Deus de William Branham? Aquelas coisas estão lá atrás, nos dias passados. Aquilo é passado. Que bem suas asas farão a você? Que bem sua fé te fará se você não pode soltá-la? Que bem sua fé te fará se você não pode colocá-la em ação? Certamente eu creio que Jesus vive hoje
eu colocarei essa fé em ação. Jesus, Ele vive hoje. Ele é o mesmo Jesus, certamente que Ele é. Aleluia. Então, nós podemos deixar a vida de Hildebrand no passado. Falar, Senhor, eu quero a luz de fogo da minha vida, eu quero os milagres da minha vida, eu quero aquela vida que Ele teve, eu quero em minha vida. E as pessoas falam, era Cristo no Mombrana. Cristo era um homem, era um cristão. Não, chega de falar que era Cristo no Mombrana. Cristo em mim. Ele já cumpriu todo o propósito de Deus. Oh Deus, vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos, ó Pai, por esse momento que tivemos aqui. E nós cremos, Senhor, no Deus do passado, sem dúvida. Mas nós cremos que esse Deus é o Deus do presente. Pai, aqui está apenas alguns irmãos. Meu Pai, que esse Deus do passado nós possamos receber como Deus do presente. Eu quero o batismo do Espírito Santo. Eu quero o enchimento do Espírito Santo. Eu quero a minha cura. E eu creio e eu recebo. Cada irmão aqui crê e recebe. Cada irmão aqui aceita a sua cura, aceita a sua libertação. Cada irmão aqui aceita as suas bênçãos. No nome de Jesus Cristo, nós decretamos a cura sobre cada irmão. Eu decreto a cura do meu filho. No nome de Jesus Cristo, que essa tosse vai embora em nome de Jesus. Oh Deus, como nós te amamos, como nós te exaltamos. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é um Deus maravilhoso, é um Pai presente. O Senhor não é um Deus do passado. Senhor, entre em nossa vida, entre em nosso meio neste momento. Manifesta o teu poder em nosso meio, em nossos corações, em nossas almas. Que nós possamos rejubilar, que essa igreja possa florescer, que o diabo saia da frente, que esse tecido do inferno saia da frente, que essa igreja prospere nessa cidade, que as portas dessa igreja venham a se abrir, que o povo venha ouvir as verdades sagradas, no nome de Jesus Cristo. Que haja batismo em nome de Jesus Cristo, que haja cura, que haja milagre, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos cantar mais lindo. Graças a Deus. Só maior. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em Espírito. Grande é o seu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje faz glória e invade meu ser. Aleluia, aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje com a glória invade meu ser. Aleluia, aleluia. Amém. Senhor, Deus abençoe a todos os irmãos.